aqui ou no próprio chat. Boa noite a todos, meu nome é Bernardo Leandro Carvalho Costa, agradeço a apresentação da professora Raquel, a grande colega, e também a oportunidade do professor Leonel Severo Rocha para estar aqui hoje falando um pouco com vocês, desconectando aqui o chat. E eu tenho uma trajetória já colocada um pouco pela minha colega anteriormente de pesquisa, há muitos anos com o professor Leonel. Eu participo desde a graduação com ele nos grupos de iniciação científica, acabei tendo minha formação vinculada ao Unicinos na graduação e, por consequência, fiz um mestrado em Direito Público na instituição. Atualmente, eu faço doutorado em Direito Público na Unicinos e comecei, no início do ano, o doutorado também em Paris, na França, na Université Paris 1, na Panthéon-Sorbonne. E isso faz parte de uma continuidade nesse processo de formação de quem pretende seguir a carreira docente, quem pretende ser um professor, e, por consequência, vem desenvolvendo algumas pesquisas conectadas também com a temática trabalhada pelo professor Leonel Severo Rocha. Vocês estão tendo a oportunidade de trabalhar o semestre todo com um dos nomes que é a referência na área de teoria geral do direito. O nosso papel enquanto pesquisadores, enquanto orientandos do Leonel, tem sido cada vez mais aplicar esses ensinos dele na área de teoria geral do direito a determinadas áreas específicas do conhecimento jurídico. Eu, especificamente, trabalho há algum tempo com direito constitucional, eu realizo pesquisas na área de direito constitucional e também atuo na condição de advogado perante os tribunais nessas demandas. O que eu pretendo fazer aqui com vocês hoje é uma construção, uma aplicação desses pressupostos da teoria geral do direito ao direito constitucional. Preparei uma fala sobre esse tema e a todo momento vou estar tentando conectar essa disciplina teoria geral do direito com os meus estudos em direito constitucional. Isso serve não somente para essa área específica do direito, eu utilizo o exemplo de uma série de outros orientantes também do Leonel, mas para diversas outras áreas e ramos do direito que vocês tenham contato no próprio curso, a própria formação da Escola de Direito da Unicinos. Eu posso pegar o direito civil e fazer uma análise a partir dessa abordagem, eu posso trabalhar isso no direito penal e eu, por especificidade, fui trabalhar o direito constitucional. Minhas publicações são nesse sentido, as minhas pesquisas vão bem nessa direção e depois dessa formação na Unicinos, que eu tive na graduação, mestrado, eu procurei a França, é uma formação também na Sorbonne, em decorrência da origem desse fenômeno constitucional contemporâneo, está muito conectada com a França, o surgimento do Estado na França, o surgimento das doutrinas do direito constitucional lá e a influência que o sistema da civil law tem no nosso país e que é o próprio surgimento do direito constitucional, ele passa a ser importante hoje para que nós possamos compreender esses movimentos que o Leonel chama de leituras ou matrizes epistemológicas da teoria do direito ou da ciência jurídica. Então, eu vou tentar com vocês fazer uma construção da história do direito constitucional, do que eu vou chamar aqui de fases do direito constitucional, tentando demonstrar como cada uma delas vai se conectar especificamente com aquilo que o Leonel denomina de matrizes jurídicas. É o primeiro texto que ele disponibilizou para vocês nessa disciplina, né? Epistemologia do direito. O que é epistemologia do direito? Qual é o conjunto de fontes que vai vincular determinado ramo do conhecimento em diferentes etapas? Eu chamei de fases do direito constitucional, e essas fases elas estão conectadas, são um ponto de encontro com aquilo que nós temos trabalhado há algum tempo também, Leonel e eu, e nós chamamos de constitucionalismo social. Se vocês observarem o cronograma da disciplina, eu tenho uma fala programada para que já 2 semanas eu fale também nessa disciplina sobre a matéria constitucionalismo social, como se observa a Constituição hoje e quais são os pressupostos epistemológicos para fazer essa observação e para tratar com problemas constitucionais que são atuais. A cada vez mais, o mundo nos desafia com diferentes problemas jurídicos
com diferentes questões colocadas ao direito constitucional. Aos poucos se tem tentado resolver isso na doutrina, esse é o papel do próprio pesquisador, e essas alterações vão formando essas matrizes epistemológicas que o Leonel denomina no seu texto, o primeiro texto que vocês tiveram contato. Certo? Então, eu vou dar sequência a essa exposição. É um texto que eu estou preparando para apresentar até o final do mês, essa proposta que nos foi feita para tratar sobre esse tema, e ele chama essa área específica do direito de constitucionalismo social, essa terceira fase do direito constitucional, e nós estamos falando agora em redefinições ou evoluções dessa área do conhecimento. Como é possível observar essa área do conhecimento a partir da ideia de três matrizes jurídicas? Vocês tiveram aulas sobre a analítica, Kelsen foi um grande autor explorado ao longo do grau A. Vocês estão entrando aos poucos na hermenêutica e vocês estão tratando de autores que vêm de outro sistema jurídico, vocês estão tratando de autores que vêm do sistema de uma tradição da common law, ou seja, de autores que falam de precedentes jurídicos, de autores que a todo momento mencionam a conexão entre regras e princípios, ao ponto que nós tínhamos antes uma discussão sobre linguagem com Kelsen e sobre um movimento forte de positivação do direito, ou seja, de um direito presente nos chamados movimentos de codificação, até de positivação do direito. Quando eu coloco o direito de um modo positivado, eu vou escrever, eu garanto esses direitos escrevendo em um documento específico. Como essa corrente influenciou o pensamento jurídico, inclusive do direito constitucional brasileiro, e como isso é observável, né, nessa ideia de transição de matrizes do pensamento jurídico. Isso é o que vocês já viram um pouco com Hart, quando nós falamos em textura aberta, que vocês pretendem observar já com Dworkin, né, a conexão entre regras e princípios, e que Luiz Roberto Barroso, para utilizar um exemplo de alguém que também aplica isso ao direito constitucional e atua na prática como advogado atuante no Supremo Tribunal Federal, anteriormente a essa nomeação como ministro do próprio tribunal, tentando enquadrar ou trazer para o direito constitucional essas influências. Como isso ocorre ao longo da história da construção de determinada área do direito. Eu vou colocar esse exemplo no primeiro ponto como um exemplo que serve para observar o direito constitucional, para propor aos poucos mudanças na própria atuação da advocacia e atualmente mais ainda, quando nós estamos falando em um direito constitucional global, para solucionar problemas que são de natureza global. A todo dia nós nos deparamos com uma grande discussão, seja no território nacional ou mesmo no contexto da União Europeia que eu convivi nos últimos meses, sobre a unificação de decisões sobre o mesmo tema. Um tema específico, fácil de mencionar para vocês, é o tema da saúde. O tema da saúde é um tema de natureza global. Isso é o que nós colocamos na ideia de constitucionalismo social. Como eu decido hoje, em determinado país, em um caso de natureza global? Como eu vou unificar, de certo modo, essas decisões? Certo? Eu pretendo, então, sair de um ponto de vista histórico, como surgiu o direito constitucional ou essa concepção contemporânea de Constituição. Vou demonstrar como, ao longo do século XX, a matriz analítica é o primeiro ponto de vocês da ideia de uma teoria geral do direito influenciou essa corrente de pensamento, como em epistemologia do direito eu posso observar no primeiro momento essa preocupação com o texto da Constituição enquanto mecanismo de organização e limitação do poder. Como eu passo numa segunda fase, hoje eu estou chegando no final do século XX, propriamente dito, de um direito constitucional vinculado à garantia de direitos, e qual o papel da hermenêutica representada aqui pela influência ou americanização do direito constitucional colocada pelo próprio Luiz Roberto Barroso. Quando eu começo a discutir a incidência no ordenamento jurídico sobre regras e princípios, princípios não entravam na discussão até então, como eu menciono que o direito possui uma textura aberta, estou falando de interpretação do direito, estou falando de compreensão, como isso passa e chega nos tribunais como mecanismos de garantia de direitos, e como eu abro hoje
uma perspectiva para trabalhar uma terceira fase, que é uma fase global do direito constitucional. Esse exercício que vocês poderiam fazer, como já mencionado, em todas as disciplinas do próprio curso de Direito. Todos os ramos do conhecimento jurídico, eles pressupõem essas matrizes epistemológicas e elas servem para explicar e também para a proposição de novas soluções, de novas definições ou evoluções, mesmo no que eu utilizo aqui o próprio direito constitucional. Vocês têm uma aula extremamente teórica, né? Trabalham Kelsen à exaustão, que é o grande autor da analítica, e tem a oportunidade de observar depois, eu tento fazer esse trabalho, como ele serviu e serve para o direito constitucional. Hart, Dworkin, uma aula anterior sobre Hart, a próxima aula sobre Dworkin, como a hermenêutica começa a entrar nesse discurso, como os advogados atuam e aos poucos mencionam essa influência sobre a possibilidade de uma decisão baseada em princípios constitucionais também, e como nos dias de hoje o mundo todo tenta unificar esse direito constitucional como um direito constitucional global. Pois bem, eu vou colocar aqui para vocês esse contexto de surgimento do direito constitucional. Por isso mesmo, eu busquei a França para realizar esse período de estudos no doutorado. Iniciei o doutorado em Direito Público também em Paris, para buscar nessa origem do direito constitucional algumas das dificuldades que se apresentaram ao longo da história, qual foi a proposta de elaboração do direito constitucional, como isso mudou e como atualmente nós trabalhamos no plano da matriz pragmático-sistêmica, que é a última matriz mencionada no texto, para tratar essa questão que tem denominado hoje de estándares, de padrões constitucionais globais. Se nós formos pensar na França, vou remontar vocês aqui à própria Revolução Francesa, que foi mencionada na disciplina de Ciência Política, provavelmente retomada na teoria da Constituição, colocada no próprio semestre, que é o mesmo de Teoria Geral do Direito. Antes mesmo da elaboração da primeira Constituição na França, nós estamos utilizando o conceito contemporâneo de Constituição, e a França vai apresentar em 1791, pós-Revolução Francesa, o primeiro esboço do que seria uma Constituição. Houve um movimento de declaração de direitos. Então, antes de construir uma Constituição, de elaborar esse ordenamento constitucional, houve uma preocupação em declarar uma série de direitos. Nós vamos fazer uma declaração de direitos antes mesmo de fazer uma Constituição. Pois bem, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela surge em 1789 com esse propósito. Eu vou enunciar, nós vamos enunciar aqui enquanto povo francês, enquanto nação, uma série de direitos que são direitos do homem e do cidadão, o que foi a base para uma construção dos direitos humanos depois. Há uma conexão estrita da matéria constitucional atual e já dessa segunda fase que eu vou colocar para vocês, que é a fase vinculada à hermenêutica, com os direitos humanos, com os direitos fundamentais, quando eles estão previstos na Constituição de cada Estado, essa distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais. Pois bem, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi enunciar, no artigo 16 da Declaração, o seguinte: toda sociedade em que não está assegurada a garantia de direitos, eu peço para destacar essa parte, garantia de direitos, nem determinada a separação de poderes, não possui uma Constituição. Então, antes mesmo de fazer uma Constituição, se buscou definir o que é, de fato, uma Constituição ou qual a intenção de elaborar uma Constituição. A Constituição, naquele momento, segundo a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela tinha como objetivo garantir a separação de poderes e também a chamada garantia de direitos. Essas duas passagens vão elucidar o que eu tento denominar aqui de duas fases distintas do direito constitucional. Nós vamos observar que depois da Segunda Guerra Mundial, no período de refundação da Europa, as declarações de direito vieram também, seja na América Latina ou na própria Europa, como um mecanismo que antecedeu a construção e a elaboração de novas constituições. Mas nesse momento, antes da Constituição de 1791, o artigo 16 já mencionava separação de poderes
e garantia de direitos. Por consequência, nesse momento já é possível observar na França uma transição em termos de epistemologia do direito, em termos de pensamento jurídico. Quais as doutrinas que fundamentam o pensamento jurídico? Retomando alguns pontos de introdução ao estudo do direito, distinção clássica entre jusnaturalismo e o positivismo jurídico, o direito positivado. Nesse momento, houve uma discussão interessante nesse ponto, e que é uma observação que já antecede essa entrada na analítica, que é o que nós tentamos ressaltar mais sempre em todos os textos, mas já houve uma transição entre uma espécie de jusnaturalismo para um positivismo jurídico. Por quê? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão buscava enunciar direitos que eram comuns a todos os cidadãos, são direitos inatos, são direitos humanos, e logo possuem uma conexão estrita com os chamados direitos naturais, o jusnaturalismo. Há direitos que são naturais, são inatos ao ser humano. Pois bem, há esse movimento, mas ao mesmo tempo em que se assume que há esse movimento de direito natural, se busca colocar esses direitos naturais em um documento único, ou seja, se tenta positivar esses direitos. Esses direitos são naturais, mas eu vou positivar esses direitos em uma declaração. Eu tenho uma passagem, uma espécie de passagem da ideia de que há um direito inalienável, um direito humano e natural, mas para garantir esses direitos eu preciso positivá-los. O movimento de positivação é esse, é colocar como escritos esses direitos para que seja uma condição de garantia desses direitos. Nós podemos pegar algumas doutrinas anteriores do jusnaturalismo e há uma divergência forte na doutrina do direito natural. Podemos pegar na Idade Média alguns autores conectados à própria Igreja, como Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, e vamos estabelecer uma conexão divina desses direitos como algo conectado ao próprio direito enquanto divindade, ou algo conectado à religião mesmo. E eu tenho nesse movimento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão uma espécie de busca racional por esses direitos humanos ou direitos fundamentais. Baseados nas ideias iluministas, nessas concepções que foram a base da própria Revolução Francesa, autores como Rousseau, Montesquieu e próprio Voltaire buscavam racionalmente, segundo essa concepção, racionalmente nós vamos definir aqui, nós vamos positivar direitos que são direitos naturais. Há um movimento que passa de uma concepção jusnaturalista, forma uma espécie de jusnaturalismo racional e que chega até essa primeira positivação, que eu destaco aqui, na teoria constitucional francesa de direitos humanos, desses direitos que têm um fundamento natural, mas que foram buscados com base em uma racionalidade e agora passam a ser direitos positivados. Eu passo de um jusnaturalismo racional, nós classificamos isso como jusnaturalismo racional. Eu não vou basear essa ideia em uma corrente de direito divino. Os direitos naturais, eles podem ser buscados, podem ser compreendidos com uma base na racionalidade e as ideias do iluminismo, mas eles passam a estarem agora positivados. Eu tenho um primeiro movimento de positivação dos direitos, interessante aqui, que é a positivação de direitos humanos, aquilo que a história vai conceber como direitos humanos, e eu tenho essa primeira declaração de direitos. O movimento posterior, como consequência na França, é o surgimento de outras positivações de direitos. O próprio Código Civil francês, 1804, vai ser o grande exemplo da positivação contemporânea. Toda a estrutura posterior de positivação vai formar o Código Civil e diversas escolas voltadas à análise da codificação e do direito positivo, do direito positivado, escola da exegese e outros, analisando essa estrutura, uma ideia de ordenamento jurídico, depois nós falaríamos com Bobbio, e são movimentos que precedem a própria influência do Kelsen e da matriz analítica sobre esse movimento. Nós temos aí uma observação sobre epistemologia do direito, para dizer que há uma transição inicial entre esse jus-racionalismo e uma espécie de jus-naturalismo racional para um movimento de positivação
dos direitos humanos. Isso 2 anos antes da primeira Constituição, que precedeu a Constituição de 1791 da França. Uma questão que foi debatida até 1971 na França foi justamente essa ideia de separar o que seriam os direitos humanos do texto constitucional. Esse movimento surgiu na França como o movimento de declaração de direitos humanos, de 1789, e depois o movimento de elaboração de uma Constituição. O texto dos direitos humanos estava separado, neste primeiro momento, da ideia de Constituição. Constituição que deveria ser, segundo a Declaração dos Direitos Humanos, vinculada à separação de poderes, mas também à garantia de direitos. Se nós fôssemos pegar esses 2 pontos, a garantia de direitos ela fica fora da Constituição nesse primeiro momento, ela fica na própria Declaração, e a Constituição vai servir como base, em 1791, para a separação dos poderes. A Constituição surge nessa concepção inicial do direito constitucional como um mecanismo apto à separação de poderes. Primeiro, nós vamos enunciar esses direitos humanos, esse catálogo de direitos humanos, e depois nós vamos fazer uma Constituição para quê? Limitar o poder do soberano, limitar o poder do representante, do governante do Estado. Nós vamos vincular, nessa definição clássica, uma área do direito que medeia as relações entre direito e política. O político, no exercício do poder do Estado, vai estar limitado por uma série de fundamentos jurídicos que estão na Constituição. A Constituição serve para isso. Nesse primeiro momento, a matéria tocante a direitos humanos, ela fica no âmbito da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Para mostrar como essa questão ela não é tão datada de longo período, em 1971, o próprio Conselho Constitucional na França, nós podemos utilizar como um exemplo do que seria o Supremo Tribunal Federal no Brasil, em que pese nós tenhamos maior amplitude na discussão de questões constitucionais, a nossa competência ela é mais ampla do que o Conselho Constitucional francês, e em 1971 o próprio Conselho Constitucional francês decidiu, finalmente, que essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ela possuía valor constitucional. Ela fazia parte do que nós chamamos de matéria constitucional. Até 1971 se discutia se era simplesmente uma carta de intenções de quem elaborou na época. Nós pretendemos que o direito constitucional seja, não quer dizer que ele é. Nós pretendemos fundamentar a nação nessa ideia de direitos humanos, mas não necessariamente isso tem peso no momento da decisão. Ou seja, eu não posso utilizar essa carta, essa Declaração de Direitos Humanos, para pleitear algum direito perante um tribunal. Em 1971, um movimento que vai inaugurar diante a segunda fase do direito constitucional, que eu quero demonstrar para vocês a influência da própria hermenêutica nesse movimento, é que o direito constitucional passou a ser um mecanismo também de garantia de direitos. Então, separação dos poderes, limitação do poder do Estado e também garantia de direitos. No primeiro momento, uma forte influência da matriz analítica nessa leitura, e no segundo momento, por pressão e por influência de teóricos e de advogados, uma força do sistema de princípios e de precedência, até da própria common law, e a influência da hermenêutica, da interpretação, na abertura do direito constitucional, não só para o pleito de cidadãos, o acesso à jurisdição, mas também no âmbito da interpretação a partir do momento em que eu consigo sustentar a força constitucional dos princípios. E, como o Hardt vai dizer, começo a questionar essa certa textura aberta do direito. Na primeira fase, eu tenho uma certa limitação, como eu coloquei para vocês, nesse âmbito da separação de poderes, porque a Constituição ela vai justamente influenciar nesse momento, a teoria constitucional vai ser influenciada por essa ideia, essa teorização de que a Constituição é um mecanismo de manutenção, de garantia dessa limitação do poder do Estado. Em resumo, a Constituição era um documento
endereçado aos políticos e suas relações. Eu estou falando em separação de poderes, da própria tradição do Montesquieu, e eu estou dizendo que é a Constituição um mecanismo atrelado às relações entre os políticos. O parlamento vai aprovar uma lei e precisa, para ser aprovada essa lei, de determinada maioria absoluta, por exemplo. A Constituição regulamenta isso. O presidente toma uma decisão e essa decisão contraria a Constituição. O próprio parlamento tenta controlar essa decisão por meio do acesso ao judiciário, questionando isso com base na ideia de separação de poderes. É um direito que surge conectado a essa relação entre políticos, é um direito que surge conectado a relações de poder e sua limitação com base no âmbito constitucional. A influência agora dessa matriz nos primeiros autores do direito constitucional é visível. Se pegarmos na França o próprio Carré de Malherbe, que é um dos grandes autores mencionados na teoria constitucional francesa, ele vai colocar o direito constitucional como um pequeno ramo do direito público, em suas definições. Eu tenho o direito público, essa é uma separação clássica que nós fazemos sempre em direito. O direito público eu tenho no momento em que o Estado é parte da minha relação jurídica. Então, eu, enquanto advogado, enquanto parte, demando algo face ao Estado, certo? O Estado é o polo passivo da relação jurídica, estou tratando de responsabilidade civil do Estado, ou o Estado me demanda, sou réu demandado nessa ação que o Estado me aciona, eu tenho uma relação de direito público, tenho uma relação com o Estado. Esse é o direito público, esse é o ramo do direito público, contrariamente às relações privadas. E aí eu destaco para vocês que seria uma relação privada, que vocês vão analisar com exaustão ao longo de todo o curso. Relações em que o Estado, a princípio, não é parte. Então, eu tenho a codificação civil francesa, é interessante observar como a estrutura, em 1804, a França tem o Código Civil, o famoso Código Napoleão, que vai influenciar muito o nosso Código Civil desde 16. E, por consequência, eu tenho a previsão de uma série de relações privadas que podem acontecer ao longo da vida. Pego a codificação civil e tenho a previsão de como uma pessoa nasce, qual é a condição jurídica da vida, até os direitos do nascituro, como ela aos poucos adquire capacidade para contrair obrigações e realizar contratos. Eu pego os 3 livros, né? Já chego em obrigações e contratos. Como ela pode ou não constituir família, quais são as condições para isso, e como ela morre, e qual é a relação no direito das sucessões entre essa relação jurídica que vai iniciar e terminar no Código Civil, em tese, sem a participação do Estado nas relações jurídicas. Né? São demandas entre as pessoas, 2 pessoas que celebram contratos de natureza privada, 2 pessoas que depois também pedem o auxílio do Estado, mas entre si demandam no judiciário, são relações privadas. Ora, o direito constitucional, esse envolve com relações de direito público. E nessa divisão do direito público, o direito constitucional compreende as regras e instituições que formam a chamada Constituição do Estado. Então, a Constituição vai definir quais são as regras e instituições que compreendem o que nós chamamos de Estado. O direito constitucional ele surge, então, vinculado a uma área do conhecimento que, por muito tempo, ficou conhecida como teoria geral do Estado. Hoje há uma amplitude nesse objeto, com a própria concepção de ciência política. Vocês estudam ciência política no curso de Direito, e tem como objeto, por consequência, as relações de poder. Tem uma amplitude nesse âmbito. Por muito tempo se estudava a teoria geral do Estado, e a análise, antes colocada nesse objeto, era descrever quais são os elementos que caracterizam um Estado. Na época do próprio Carré de Malherbe, sempre o direito constitucional surge vinculado a essa concepção. Concepção de que se tem um território, a condição geográfica de exercício de um Estado, como surge o Estado francês, quais os limites do território. Nação, é um conceito abstrato que vai conceder também o status de cidadania,
E nesse território, nesse povo que forma uma nação, eu preciso que a Constituição estabeleça quais os limites de exercício do poder do soberano, do governante daquele Estado sobre os seus súditos nos limites do seu território. O direito constitucional surge com essa construção. Como eu vou regulamentar o exercício do império estatal, dessa força, dessa coação, sobre os indivíduos que pertencem a determinado território? Isso a doutrina constitucional chamou por muito tempo de soberania. O Estado é soberano no limite das suas decisões, ele tem uma decisão que tem amplitude territorial, e essa decisão serve, ela é aplicável a seus súditos. Nós podemos pensar que todas essas relações, elas não são excludentes do direito constitucional, quando eu falo em fases. Eu tenho até hoje discussões desse porte, inclusive no Brasil, atualmente, se discute muito a relação entre decisões tomadas pela Presidência da República, governadores do Estado, e sobre os prefeitos em uma situação de pandemia, como a própria Covid. Claro, se eu fosse observar com vocês na perspectiva de um constitucionalismo social, lá na terceira matriz mencionada, eu diria que hoje isso é um problema de natureza global e há outras instituições tomando essas decisões ou permeando os diferentes estados com os seus pressupostos. O próprio caso da Organização Mundial da Saúde, que está decretando todos os pressupostos para essa aplicação. Mas até hoje, esses requisitos da teoria geral do Estado são perceptíveis na influência que tiveram sobre essa construção do direito constitucional na época. Nós podemos avançar até a própria Alemanha e as teorias constitucionais que lá surgiram, reafirmando sempre que a origem desse conceito é da própria França, com Carré de Malberg, e surge, então, o direito constitucional como uma doutrina muito vinculada à teoria geral do Estado. Os problemas maiores dessa concepção, ou de manter essa própria concepção, é afirmar que hoje a maioria dos casos que nos são colocados em área de direito constitucional são casos de natureza global. Não há como tomar uma decisão que trate sobre o meio ambiente ou sobre direito dos desastres e tomar essa decisão pensando que isso só atinge o Brasil, não atinge o meio ambiente como um todo em nível global. Decisões sobre a própria Covid vão tratar da mesma escala, ou seja, como eu vou pensar o direito constitucional hoje se eu tenho que tomar decisões que transpassam essa ideia de território, de soberania e de povo. Hoje se tomam decisões pensando qual a influência e qual a efetividade a nível global dessas decisões, se eu quero resolver, de fato, esses problemas constitucionais. O que eu quero destacar para vocês nesse primeiro momento é que não se falou em momento algum de desafios no tocante à interpretação do direito constitucional. A Constituição é esse mecanismo que nos oferece uma série de definições sobre as relações entre os diferentes poderes, executivo, legislativo, o próprio judiciário. É um direito endereçado, portanto, aos políticos. Os políticos, nas relações entre eles, devem mediar isso por meio da Constituição, mas eu não falo ainda em interpretação jurídica. Eu não questiono a possibilidade da Constituição me oferecer desafios no âmbito de interpretação de determinado texto. Óbvio, neste momento, a Constituição, enquanto organização do poder político, enquanto separação de poderes, estava separada dessa primeira declaração de direitos que possuía a matéria atinente aos direitos humanos. Hoje nós discutimos interpretação constitucional e nós temos constituições que englobam na sua positivação esses direitos fundamentais. Esses direitos humanos já estão dentro do texto constitucional. Como eu disse para vocês, a própria França, só em 1971, se passou a assumir que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ela possuía, sim, força constitucional e, portanto, qualquer cidadão poderia demandar o Poder Judiciário, a atuação de um juiz constitucional, em uma demanda que tocasse direitos humanos. Ele teria acesso ao Poder Judiciário com base nesse fundamento constitucional. O próprio Carré de Malberg, pegar uma afirmação da época mesmo,
vai destacar que a Constituição ela é limitada à aplicação do texto legislativo representado pela Constituição, enquanto lei superior, né? O Carré de Valberg vai falar de Constituição enquanto lei superior, sem mencionar a existência de princípios jurídicos, segundo ele, abstratos e vagos. Essa é a caracterização que ele coloca no âmbito da interpretação. Ora, se nós pensarmos em princípios jurídicos abstratos e vagos, por consequência, que no final do século XX nós vamos observar a influência dos trabalhos de Hart e de Dworkin e a entrada ou ascensão da hermenêutica para mudar esse panorama. Ora, o direito tem uma textura aberta, como diria Hart, e o direito é a união, sim, de regras e princípios, como define Dworkin. Essa é uma passagem importante de dois pontos diferentes de observação. O estritamente analítico, um apego textual à leitura da Constituição, coloca o Carré de Malberg, um movimento até anterior ao próprio normativismo de Kelsen, como um autor estritamente apegado ao texto. Professor, seu áudio parou. Professor, desculpe interromper. A gente está sem áudio aqui. Não. Oi? Agora sim. Certo. A gravação não parou? Não. Seguiu? Não. Acho que ele ativou o mudo aqui e eu vou continuar. Cheguei a mencionar Kelsen Schmidt, não sei se saiu no áudio. Não saiu. Tá certo. Eu estava retomando essa distinção que existe entre os autores dessa primeira fase do direito constitucional, como o próprio Carré de Malberg, que eu mencionei, e os trabalhos de Hart e Dworkin, justamente nessa possibilidade de abrir a interpretação constitucional para a existência de princípios e regras. O sistema do direito ele é formado, a união entre regras e princípios constitucionais, e o direito possui uma textura aberta, sendo necessária a interpretação. Preciso compreender para decidir. Eu preciso interpretar o direito para aí sim formar essa decisão constitucional. Passando essa primeira fase, os grandes autores do século XX formaram relevantes debates sobre o direito constitucional. Eu destacaria aqui os trabalhos de Kelsen, que vocês conheceram bem ao longo da disciplina, e uma discussão que o Kelsen teve especificamente com Carl Schmitt, outro relevante autor da teoria constitucional, um dos primeiros até utilizar a expressão teoria constitucional, formar uma teoria constitucional específica, certo? Esses autores começaram o século XX observando esses movimentos do direito constitucional e tentando elaborar essas divergências que seriam uma espécie de evolução nesse ponto doutrinário. A gravação parou, o áudio está ok. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida também, poderia aproveitar para questionar, se alguém quiser acionar o microfone. Senão eu sigo aqui nessa discussão entre Kelsen e Schmitt. Nesse primeiro ponto, sempre mencionando que eu vou construindo essa primeira fase que eu caracterizo do direito constitucional. Entrando em Kelsen, eu quero mostrar para vocês como o trabalho dele influenciou o âmbito da interpretação jurídica e principalmente da necessidade de existirem tribunais constitucionais para fazer essa interpretação da Constituição, essa interpretação que toca direitos fundamentais, que toca direitos humanos, e que foi possibilitando aos poucos esse acesso do cidadão à jurisdição constitucional. Como o direito constitucional passa de um direito vinculado aos políticos e suas relações,
do poder, há um direito acessível a todos os cidadãos. Como nós começamos aos poucos a ter acesso à jurisdição constitucional e como a hermenêutica passou a ter influência nesse processo, como nós formamos essa transição entre perspectivas de direito, de matrizes do pensamento jurídico. O Kelsen, por consequência dessa influência que ele teve no início do século XX sobre os autores do movimento conhecido como Círculo de Viena, o Kelsen trouxe em seus estudos uma série de posturas que buscavam, na época, aproximar o direito das ciências naturais. É preciso aproximar o direito de determinado grau de cientificidade. Logo, há uma distinção em Kelsen entre direito e ciência do direito, na medida em que, na ciência do direito, eu posso fazer uma descrição neutra dos fatores que eu observo. O direito positivo de determinado país é o objeto da minha análise, e aí faz sentido eu dizer que na França há uma declaração dos direitos do homem e do cidadão, logo há uma positivação dos direitos, e essa positivação passa a ser objeto de análise da ciência do direito, do mesmo modo em que há um Código Civil, e esse Código Civil ele passa a ser objeto da ciência do direito. Nesse movimento anterior a Kelsen, que eu sustentei até aqui, com Carré de Malberg e outros autores, havia uma conexão entre direito e lei, e para Kelsen, a partir da ideia de norma jurídica, há uma distinção, há um aumento de complexidade nessa concepção de norma jurídica para Kelsen, que é um modo de observar o mundo. Kelsen caracterizava a norma jurídica como um modo de observar o mundo. Logo, eu observo o direito positivo de determinado país, eu observo a codificação civil, ou eu passo a observar uma Constituição, e a partir disso eu vou extrair um sentido daquela norma, e ela vai me dizer se algo é permitido, proibido ou obrigatório. Matar alguém, vai me dizer no Código Penal que é proibido matar alguém. Logo, existe uma sanção aplicável àquele caso específico. Eu estou fazendo uma leitura baseada na concepção de norma jurídica. Se, por um lado, é possível fazer isso no âmbito que o Kelsen chamou de ciência do direito, nós podemos fazer essa descrição todos os dias, Kelsen já vai dizer no âmbito da interpretação jurídica que esse ato de realizar um estudo na ciência do direito, que é um ato de conhecimento, é um ato puro, eu consigo separar isso de leituras morais, ele não é o mesmo ato realizado no momento da decisão jurídica. No momento da decisão jurídica, o juiz, o aplicador do direito, ele vai escolher entre diversas possibilidades a que melhor se enquadra ao caso concreto. E nem é possível dizer que essa seria a melhor das hipóteses de aplicação do direito. Eu tenho a ciência jurídica como um ato de conhecimento, eu posso fazer uma leitura pura, mas no âmbito da aplicação eu tenho uma série de pressupostos, eu posso escolher, por meio desse ato de vontade, a decisão correta para o caso, aplicar a decisão que vai se tratar de uma escolha entre diversas possibilidades. Kelsen já parte, então, apesar da limitação, quando eu falo de analítica, essa matriz analítica que influenciou Kelsen, estou falando de diversos estudos sobre linguagem que formaram essa primeira parte do pensamento de um grupo de estudos conhecido como Círculo de Viena, que influenciou boa parte do pensamento filosófico do século XX. O Kelsen já há uma certa abertura nesse ponto da interpretação, mas a grande discussão que o Kelsen vai travar com o Carl Schmitt, que é esse outro autor importante, é a necessidade de se ter um órgão externo para realizar a leitura da Constituição. Ora, a Constituição, assim como o outro conjunto de normas jurídicas, a Constituição é só um exemplo do que o Kelsen menciona, ela vai me fornecer uma série de possibilidades no âmbito da aplicação. Agora, quando houver dúvidas sobre esse âmbito de aplicação, e principalmente quando eu precisar controlar o ordenamento jurídico, aquilo que o Bobbio denominou do conjunto de normas que formam um ordenamento jurídico, quando eu precisar controlar essas normas em relação à Constituição, o que nós chamamos de controle de constitucionalidade, eu preciso ter um órgão externo
que faça esse controle. Esse órgão externo, ele deveria ser um tribunal específico, formar um tribunal constitucional, como nós temos hoje, ou ele deveria ser controlado, esse processo de leitura da Constituição, pelo próprio presidente do Reich, na época, como mencionava o próprio Carl Schmitt. Na história constitucional, é fácil mencionar que a própria ascensão, no início do século XX, da Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919, a Alemanha vai elaborar uma Constituição que possui um catálogo dentro da Constituição de direitos humanos, de direitos fundamentais, e inclusive de direitos sociais, um catálogo de direitos que são direitos individuais, direitos humanos fundamentais, e um catálogo dentro desse catálogo mais amplo, que vai positivar os chamados direitos sociais, direito ao trabalho, por exemplo, direito à saúde. Nós tivemos um movimento anterior à própria Constituição mexicana garantindo esses direitos sociais, mas na Alemanha, até para exemplificar a influência desse outro autor chamado Carl Schmitt, nós tivemos uma Constituição que agora juntava dentro dela esse catálogo de direitos humanos, de direitos fundamentais. Mas preciso, para fazer esse controle, para fazer a leitura da Constituição, de alguém que seja o chamado guardião da Constituição. Esse debate entre o Kelsen e o Carl Schmitt, ele vai ser travado, então, entre a necessidade de se ter um órgão externo, um tribunal, como definiu o Kelsen, ou do próprio presidente do Reich fazer esse controle. Colocava o próprio Kelsen aqui na época. Não é com o próprio parlamento que podemos contar para efetuar sua subordinação à Constituição. Ele está pensando nas leis elaboradas todos os dias pelo parlamento. O direito positivado é o próprio objeto da ciência do direito, como dizia Kelsen. É um órgão diferente dele, independente dele, e, por conseguinte, também de qualquer outra autoridade estatal, não vinculada mais ao poder executivo nem ao poder legislativo. É a formação do que nós conhecemos hoje de um poder judiciário. Isso é perceptível a própria influência do Kelsen nesse procedimento. Encarregado da anulação de seus atos inconstitucionais. Eu passo a ter uma definição de constitucionalidade. Kelsen teve como grande discípulo o próprio Norberto Bobbio, que vocês estudaram também no grau A, e Norberto Bobbio vai sistematizar toda essa ideia de conjunto de normas na concepção de ordenamento jurídico, e a Constituição, então, como estando no topo do ordenamento jurídico e sendo o mecanismo por meio do qual há um controle, nessa época aqui defendida por Kelsen, e passa seu trabalho do Carl Schmitt, com influência na Constituição de Weimar, na Alemanha, se eu pegar 1919, de um controle que não se trata somente dos procedimentos de realização das normas jurídicas, das leis. Ou seja, eu não analiso mais, como na primeira fase do direito constitucional, o procedimento por meio do qual as leis são feitas. Maioria qualificada, iniciativa do parlamento, iniciativa do executivo, não apenas as relações entre políticos, mas também o conteúdo substancial da própria norma. Essa norma ela é coerente ou não com o catálogo de direitos fundamentais que eu tenho na Constituição? Ela viola ou não normas de direitos humanos? Eu preciso, segundo o próprio Kelsen, desse órgão externo para realizar esse controle. Carl Schmitt, por outro lado, vai destacar que o direito positivo da Constituição de Weimar, bem específico nesse trabalho, a posição do presidente do Reich, eleito pela totalidade do povo, aí há uma série de termos já complicados em Carl Schmitt, e vai ser um dos autores que vão ser fortemente utilizados depois para fundamentar o próprio Estado totalitário na Alemanha. E essa ideia de totalidade do povo já há um certo desprezo ao que se chama na teoria política de atores intermediários, os próprios representantes do povo. A ideia do poder legislativo é que nós temos representantes intermediários que falam por nós nessa concepção de democracia representativa. Então, como eu falo com totalidade do povo, eu já estou mencionando alguns elementos que, na teoria constitucional francesa, eles mencionam como uma ideia de fusão
entre povo e quem exerce o poder, sem consideração desses atores intermediários e também da atuação diária do cidadão na construção da democracia. Atualmente se discute essa concepção nas atuais demonstrações ou evidências de formação de movimentos de populismo. Uma coisa que se destaca muito na França hoje, a partir do trabalho de Pierre Rosanvallon, e da democracia contínua a partir da concepção de Dominique Rousseau. Bom, o próprio Carl Schmitt tem essa defesa de que o próprio presidente do Reich deveria controlar a Constituição, ele vai ser o grande teórico intelectual do próprio nazismo, e esse movimento de atraso do direito constitucional como mecanismo de garantia de direitos, nós observamos em 1919, nós já tínhamos lá na Constituição de Weimar um grande movimento para trazer os direitos humanos para dentro da Constituição, para ter um tribunal constitucional, na teoria do próprio Kelsen, que garantisse o controle de constitucionalidade, ou seja, o controle de todas as normas do ordenamento jurídico em relação à Constituição no plano substancial, ou seja, qual é a matéria que essa lei toca e ela confronta ou não com os direitos humanos, mas com a ascensão dos períodos de guerra na Europa e o próprio movimento que nós chamamos hoje de detração da democracia, os movimentos que contrariam esses pressupostos, a Europa, nós podemos afirmar isso, se os Estados Unidos são considerados os pais fundadores da democracia, a Europa é o grande continente de aplicação da democracia. Não por acaso eu utilizei a França como um exemplo no início, na construção do direito constitucional, mencionando aqui final do século XVIII e o próprio desenvolvimento de idas e voltas no século XIX, mas os próprios movimentos de detração da democracia com a ascensão do nazismo e do próprio fascismo na Europa. Então, se nós pegarmos pós-1919, a Constituição de Weimar ela teve pouquíssimo tempo de vigência, não se chegou a discutir na época ou se efetivar essas propostas de controle por meio do texto constitucional. Nós ficamos com uma teoria muito forte do Kelsen no início dessa construção sobre a necessidade de se ter um tribunal constitucional para fazer o que nós chamamos no Brasil hoje de controle concentrado de constitucionalidade. Nós temos o controle difuso aplicado por qualquer juiz, juízes do Estado, e nós temos o controle concentrado em que nós direcionamos direto para o Supremo Tribunal Federal esse mecanismo de guarda da Constituição ou de leitura da Constituição. Isso que nós temos hoje no âmbito das ações constitucionais. Certo? Já se tinha esse debate do direito constitucional como um âmbito de garantia de direitos, mas esse debate ele foi travado lá no início do século XXI e foi postergado até praticamente final ali do século XX, início do século XX, final do século XX, para que o direito constitucional entrasse nessa segunda fase que nós chamamos de uma fase de garantia de direitos. Nós vimos que esses debates eles marcam a própria ideia de uma teoria constitucional no século XX. O próprio Kelsen já vai mencionar como é importante a presença de um tribunal constitucional na leitura dessa Constituição, mas esse debate ele acaba sendo arrastado para um momento pós-Segunda Guerra Mundial. Nós observamos em 1945, o direito constitucional ainda está nessa primeira fase, ele tem promessas de entrar numa segunda fase, uma fase de garantia de direitos, mas ele continua sendo um direito vinculado à limitação do poder estatal. E observem que é uma limitação que possui suas limitações, porque nós tínhamos constituições extremamente rigorosas, mas nós passamos por momentos de detração da democracia, de inaplicabilidade dos direitos humanos. Pego os exemplos próprios da Europa mesmo, nazismo e fascismo, e pós-Segunda Guerra Mundial, eu começo a discutir novamente o direito constitucional com base em algumas dessas doutrinas. É importante observar aqui, como nós fazemos essa transição, que pós-1945, a exemplo do movimento feito lá na França, no final do século XVIII, antes de elaborar as primeiras constituições, nós tivemos declarações de direitos. Percebam que antes da refundação
constitucional dos países da Europa e de outros países, nós tivemos importantes declarações de direitos que antecederam essas ideias de refundação democrática com base em uma Constituição. Após a Segunda Guerra Mundial, não só essas declarações de direito antecedem as primeiras constituições, como essas constituições elas começam a trazer essas ideias discutidas antes sobre a formação de um tribunal constitucional. Posso pegar o primeiro momento de refundação na própria Europa, Hungria, Polônia, Bulgária, na décadas de 40 e 50, mas a própria Constituição da Itália, em 1948, se eu mencionar como um bom exemplo para vocês, estabelece o surgimento de uma corte constitucional como uma instância capaz de fortificar o Estado, de realizar essa leitura dos direitos humanos, de efetivar esse controle de constitucionalidade proposto por essas doutrinas. Além disso, a própria Constituição da Alemanha, utilizar um exemplo, já como mencionado a própria influência do Carl Schmitt, desse momento de detração na Alemanha. Eu posso pegar a Alemanha para mencionar o exemplo do nazismo e esse momento de transição, e o fascismo na Itália para demonstrar também esse movimento de surgimento de uma corte constitucional. Mas a Alemanha vai, na Constituição de 1949, mencionar essa mesma influência de Kelsen como uma possibilidade, uma necessidade de estabelecer uma corte constitucional. Na sequência das aulas, nós vamos mencionar um pouco o que um dos atuais ministros do Supremo Tribunal Federal fala hoje, o próprio Luiz Roberto Barroso, que é o movimento de americanização do direito constitucional, que nós vamos classificar aqui como uma espécie de influência da própria hermenêutica da interpretação constitucional. Outro ministro do STF, o Gilmar Mendes, vai enfatizar, ele realizou um grande período de estudos na Alemanha, ao longo do doutorado, tem essa conexão forte com a tradição alemã, e ele vai explorar muito a influência de Kelsen sobre a elaboração dessa corte constitucional. Como ele coloca, né, que as concepções de Kelsen contribuíram para a consagração de uma corte constitucional, na lei fundamental da Alemanha, e o estabelecimento como uma corte que vai outorgar o direito de ação, o acesso do cidadão ao direito constitucional, esse direito que não é mais limitado à instância dos políticos, não entre relações entre políticos, mas um direito vinculado à ideia de garantia de direitos, do controle abstrato de normas. Já mencionei para vocês a diferença entre o controle difuso, esse controle que eu posso provocar em toda a ação que eu ingresso na justiça comum, na própria justiça estadual, que vocês conhecem, e o juiz de primeiro grau já pode suscitar essa questão, ou de um controle abstrato, que é o próprio controle não vinculado a um caso concreto, é o controle de uma lei inferior em relação à própria Constituição, que é proposto no próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o Gilmar Mendes vai mencionar a todo tempo as medidas tomadas nesse período de refundação na Alemanha para aproximar a atuação dessa corte constitucional no controle de constitucionalidade das diferentes leis. Nós temos essa primeira definição no início do século XX e pós-Segunda Guerra Mundial, esse movimento surge, por um lado, com a construção dessas cortes constitucionais e, por outro, com um movimento que antecedeu essas constituições, que é o próprio movimento de elaborar uma série de declarações de direitos. Ora, se no primeiro momento essa declaração dos direitos do homem e do cidadão ela era colocada no plano da França, né, um documento específico do constitucionalismo francês, aos poucos essas declarações elas passaram a ser regionalizadas ou internacionalizadas. Se pegarmos a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, da Organização das Nações Unidas, é uma declaração que não tem aplicação tão somente no âmbito nacional. Mas surgiram essas doutrinas e isso formou no direito constitucional, antes mesmo dele se posicionar como um mecanismo de garantia de direitos, esse foi um momento de transição para tal, nós passamos por toda essa positivação de direitos nas declarações, nas constituições, e depois nós buscamos a aplicação
desses direitos no âmbito das cortes constitucionais. Na própria América Latina, aqui para mencionar o pioneirismo nessa situação, nós redigimos uma Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, em 2 de maio de 1948. Essa declaração precedeu a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, em dezembro de 48, e aos poucos nós começamos a alçar o direito constitucional ao patamar internacional. 2 movimentos podem ser observados nessa distinção. Primeiro, uma internacionalização do direito constitucional. Eu estou usando essa matéria antes conectada a direitos humanos ou declarações do plano nacional. Estou usando essa matéria em um plano internacional. E por outro, de internacionalização do direito constitucional. Agora, quando eu falo de Constituição, estou falando de novas Constituições, eu tenho que considerar nessas Constituições o advento dessa legislação internacional. Eu observo como as leis oriundas dessas declarações, como essas normas são recebidas no plano do direito constitucional. Portanto, esse direito constitucional ele forma esse processo de internacionalização. Mas algumas peculiaridades da própria América Latina que atrasaram essa desenvoltura de um mecanismo regional, falando região como sistema de proteção de direitos, sistema interamericano que nós temos de proteção de direitos humanos, que vocês vão analisar com exaustão na própria disciplina de direito internacional público. Nós passamos na América Latina por período grande de intervenções, de ditaduras militares. Em consequência disso, nós fomos pioneiros na primeira declaração dos direitos e deveres do homem e do cidadão, antes mesmo da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, mas, por outro lado, esse período ele foi sucedido por uma série de ditaduras na América Latina e, por consequência, nós fizemos uma espécie de declaração complementar no ano de 1969, que nós chamamos de Convenção Americana de Direitos Humanos. Nessa Convenção Americana de Direitos Humanos, nós mencionamos a intenção de elaborar uma Corte Constitucional Regional. Nós precisamos sair desse plano nacional de proteção de direitos e nós precisamos elaborar, então, uma Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa declaração, ela precisou aguardar até julho de 1978 para entrar em vigor. Ela ficou nesse período de 69 a 78, aguardando essa entrada em vigor, e justamente 78, se nós pegarmos aqui e contextualizarmos historicamente, 78 ela entra em vigor, e em 1979 nós temos no Brasil a Lei da Anistia, a lei de saída do período da ditadura militar. E no ano seguinte, 1980, de fato, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a Corte de São José, na Costa Rica, ela começa a funcionar recebendo todos os dias petições por meio da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Há 2 mecanismos que separam essa atuação jurisdicional, e aí eu menciono para vocês aqui, na medida em que eu vou avançando no direito constitucional, a partir deste momento, em construir um tribunal apto a fazer uma leitura desses direitos humanos, fazer um controle da atuação dos diferentes estados no sistema regional com base nos direitos humanos, eu começo a discutir uma série de mecanismos que nos levam à elaboração de uma disciplina chamada processo constitucional, ou uma pequena divisão dentro do direito constitucional. Como eu acesso esses tribunais? Se esses tribunais são acessíveis aos cidadãos, se eu posso acessar o sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, estou na década de 80, posso acessar, como eu acesso isso? Neste caso específico do sistema interamericano, eu preciso endereçar uma petição, a chamada Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão faz uma série de estudos prévios, uma série de análises que antecedem a submissão desse caso à corte. Nós podemos acessar a comissão, enquanto cidadãos, e nós podemos questionar o ato de determinado Estado violando direitos humanos, e a comissão pode acionar a corte
para que essa corte decida e condene determinado Estado pela violação de direitos humanos. A Corte Interamericana de Direitos Humanos ela vai funcionar em 80 e vai ficar conhecida em 1982 pelo julgamento em um caso chamado Velázquez Rodrigues, e vai condenar a prática de desaparecimentos forçados pelo Estado. Na época, o Estado demandado era Honduras, e a partir disso ela começa a atuar nesse controle das políticas e dos atos dos Estados no tocante à violação de direitos humanos. Vou pegar um gancho aqui para situar um caso específico do direito brasileiro, que foi o próprio julgamento da Lei de Anistia. Em 1979, saída da ditadura no Brasil, a Lei da Anistia anistiou, perdoou diversos crimes cometidos pelo Estado brasileiro na época, durante o regime militar. Pois bem, o próprio Supremo Tribunal Federal, é o nosso guardião da Constituição para utilizar uma leitura com base nessas que nós observamos no início do século XX, ele foi acionado e decidiu em 2010, foi acionado pela Ordem dos Advogados do Brasil, para questionar a aplicabilidade e a constitucionalidade da Lei de Anistia em relação à própria Constituição Federal de 1988. Óbvio, a Lei de Anistia, 1979, Constituição Federal Brasileira, 1988, por isso eu coloquei ela, inclusive, na análise aqui depois da formação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da Lei de Anistia, mencionando uma série de quesitos, mas entre eles a própria antecedência da Lei da Anistia, 1979, e, posteriormente, a promulgação da Constituição Federal Brasileira de 88. Nesse período, não seria possível fazer um controle de mérito, um controle substancial sobre a Lei da Anistia e os direitos fundamentais previstos na Constituição brasileira. Como argumento da Ordem dos Advogados do Brasil, existia uma série de mecanismos internacionais já aceitos pela legislação brasileira, já internalizados, e que condenavam a prática de crimes contra a humanidade. Entre essas declarações, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, a própria Declaração da América Latina sobre o tema, também mencionada aqui, mas o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo pela aplicabilidade da Lei de Anistia, pela sua constitucionalidade no âmbito do Estado brasileiro, não condenando o Estado por nenhuma das práticas. Por consequência, a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos foi acionada antes dessa decisão, mas acabou condenando o Estado brasileiro pela violação de direitos humanos nessa época, baseada nesses mecanismos internacionais. Quem tiver interesse sobre o tema, sobre pesquisas no direito internacional, pode acessar essa decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos e também a própria decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a Lei de Anistia. Ela é constitucional, segundo o Supremo Tribunal Federal, mas, posteriormente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos acaba por condenar o Estado brasileiro por essas práticas. Como o direito constitucional vai se moldar nesse momento, também entre um debate sobre os direitos fundamentais presentes na Constituição Federal Brasileira e sobre os direitos humanos, sobre a matéria constitucional que agora não está mais limitada ao âmbito de uma declaração específica, como era na França no início, não só limitada ao catálogo da Constituição, mas também no âmbito internacional, seja no sistema regional, pensando em termos de América, ou seja no próprio sistema global de direitos humanos. Pensamos em Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós estamos também falando em separação de poderes. Pois bem, depois nós temos a Constituição de 88, se nós formos pensar em um momento de refundação da América Latina, e aí é visível, claro, essa ideia de que a América Latina tem um atraso nesse período de refundação em decorrência da prática, do exercício de ditaduras militares na região. O Brasil vai ter a Constituição de 88 como uma Constituição que vai englobar esses mecanismos e vai possibilitar o acesso do cidadão à jurisdição. O acesso do cidadão à jurisdição, eu estou dizendo que entro aí sim em uma fase de direito constitucional voltada à garantia de direitos. Se antes eu discutia a forma pela qual as leis
eram elaboradas, como o executivo, o legislativo se coordenavam em relações de poder, em relações entre políticos. Se eu tinha um direito voltado à separação de poderes, agora eu tenho uma área voltada também à garantia de direitos. Eu tenho essa matéria constitucional, tenho os direitos humanos a todo momento sendo questionados no âmbito dos diferentes tribunais. Eu posso retomar aqui de novo aquele artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França para elucidar esse ponto. Não é? Separação de poderes e garantia de direitos. Eu entro no âmbito da garantia de direitos e, a partir disso, há toda uma reviravolta no âmbito da teoria constitucional. A partir disso, há dois movimentos diferentes, uma de matriz mais conservadora e um outro de uma perspectiva mais liberal nesse sentido, de definir de fato o que estava se passando com o direito constitucional nesse momento, de uma limitação muito específica a determinados pontos ou questionamentos sobre essas relações entre políticos para um direito que agora tinha que lidar com todos os ramos do direito. É comum que vocês observem nas disciplinas do curso movimentos como constitucionalização do direito civil, constitucionalização do direito do trabalho. A Constituição, enquanto mecanismo de controle de todas as leis do ordenamento, passou a ter essa função, essa leitura possível enquanto mecanismos de garantia de direitos. Todo cidadão passou a ter acesso a um juiz constitucional. Eu posso questionar desde o primeiro grau de jurisdição aqui na Justiça Estadual, conflito de determinada norma em relação à Constituição, esse controle difuso, ou eu posso acessar diretamente o Supremo Tribunal Federal. Claro que há limitações em relação aos legitimados para isso, mas eu posso levar um pleito de qualquer cidadão e que esse caso viole as normas atinentes aos direitos fundamentais e eu posso ter uma decisão de um juiz constitucional, posso ter o Supremo Tribunal Federal discutindo essa questão, essa importância do juiz constitucional. Pois bem, a partir desse momento aqui nós tivemos no próprio âmbito do Brasil, em outros países, gosto de exemplificar o Brasil, parece que fica mais simples na nossa questão, incidências e discussões interessantes e rotineiras até no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Começaram a chegar questões de áreas que até então não permeavam essa discussão do direito constitucional. Por exemplo, o direito de família, não é? O Supremo Tribunal Federal decidiu, essa é uma decisão que vocês estudam já no direito de família, e nós poderíamos caracterizar como essa própria fase do direito constitucional, sobre a possibilidade, a permissão da união homoafetiva, união entre pessoas do mesmo sexo. Se nós fôssemos observar em uma perspectiva anterior a essa primeira abordagem hermenêutica do direito constitucional, essa segunda fase, essa garantia de direitos, não faria sentido atribuir uma questão atrelada ao direito de família ao julgamento por uma corte constitucional, por um Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai decidir, se ele é o guardião da Constituição, em uma matéria que toca a direito de família, nesse momento anterior. Estou falando de união homoafetiva, estou falando de casamento, que seria uma relação privada, se nós fôssemos observar naquele primeiro momento de distinção entre direito público e privado, que eu coloquei para vocês. São relações entre particulares, direito de família. Aí, todas as áreas do direito começam a ser permeadas por essa leitura do direito constitucional. Eu tenho cidadãos acessando a jurisdição. Possibilidade, consideração de aborto ou não como crime, nos casos de fetos anencéfalos. Outro caso mencionado aqui pelo Supremo Tribunal Federal, que vai tocar tipologias específicas do direito penal. O tipo penal de aborto, quando eu criminalizo o aborto, por exemplo, eu estou destacando que se trata de um crime, portanto, de uma matéria anteriormente vinculada ao direito penal. E agora eu tenho direito de família e direito constitucional, com o direito penal sendo discutidas pelo mesmo tribunal. Há movimentos conservadores que criticam isso e há teóricos
e sou mais filiado a essa corrente de pensamento que, na verdade, vou destacar que o direito constitucional ele serve como um mecanismo de aproximação dos demais ramos do direito, de complementação e até de condição mesmo de atualização desses ramos do direito. A jurisdição constitucional, então, como nós mencionamos, ela passou a funcionar como um ramo de garantia de direitos. Como consequência disso, nós, advogados, começamos a ter acesso a esses pleitos na jurisdição constitucional com demandas corriqueiras dos cidadãos vinculados à matéria de direitos humanos. Há tempo se questionava essa possibilidade da união homoafetiva e diversas ações foram propostas no âmbito tanto da justiça comum, nós mencionamos em controle difuso, quanto ações que foram julgadas em conjunto na época pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do controle concentrado, ou seja, ações aqui na justiça comum e ações acionadas direto no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal foi provocado a decidir nessa questão. Como fundamento dessa decisão, é observável aos poucos um movimento de abertura na interpretação do direito, e aí a importância da hermenêutica jurídica nesse passo. Ora, nós podemos observar na própria Constituição Federal, se formos pegar o artigo 226, parágrafo 3º, para exemplificar essa questão para vocês, se eu fosse analisar textualmente essa possibilidade de união estável, o que a Constituição vai permitir enquanto relação jurídica familiar, o texto da Constituição ele não permitia, não possibilitava a união homoafetiva. Nós pegarmos aqui 226, parágrafo 3º. Para o efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. União estável entre homem e mulher, esse é o texto constitucional. Como aqueles que utilizam a jurisdição constitucional e vão pleitear uma alteração ou uma constitucionalização desse ramo do direito vão fundamentar os seus argumentos constitucionais, as suas teses. Entra nesse ponto uma análise do direito que não é mais voltada à própria analítica. Então, autores como Kelsen vai destacar a existência de diversas possibilidades no momento da decisão, mas não sustenta essa existência de princípios constitucionais ou a própria noção de textura aberta do direito, como o Herbert Hart. Eu preciso me basear nessas teorias, e são teorias vinculadas ao direito da common law, ao direito norte-americano, ao direito anglo-saxão como um todo, para sustentar que o sistema do direito ele é composto. Eu vou utilizar já frases de autores a serem utilizados na própria hermenêutica. Primeiro, por uma textura aberta do direito, tem um limite semântico que é perpassado, e pela união de regras e princípios. Essa definição do Ronald Dworkin, que vocês vão analisar com o professor Leonel na próxima aula. O direito não é um conjunto apenas, um direito positivo de determinado país positivado, como propunha Kelsen, mas é a união de regras e princípios. Eu tenho regras, eu tenho também princípios jurídicos que vão fundamentar a decisão. E eu estou envolvido nesse âmbito de textura aberta do direito. Isso é o que vai possibilitar uma certa abertura na interpretação constitucional. Na sequência das aulas, está programado para vocês, a análise de dois textos do Luiz Roberto Barroso, atualmente ministro do Supremo Tribunal Federal, e um movimento que ele chama de americanização do direito constitucional. Ele vai colocar esse movimento baseado em precedentes judiciais ou em princípios jurídicos para fundamentar essa abertura do direito constitucional que eu coloco como segunda fase do constitucionalismo. Essa fase conectada propriamente à garantia de direitos. Ora, se no primeiro momento, autores como Kelsen foram fundamentais para a propositura de alguns
conceitos ou de algumas concepções, como a ideia própria de construção de um tribunal constitucional. Nós vimos o movimento pós-Segunda Guerra Mundial, e até que no Brasil um pouco mais atrasado, da construção mesmo de uma corte constitucional, do Supremo Tribunal Federal, para fazer essa leitura da Constituição na matéria atinente a direitos humanos, fornecer o acesso à garantia de direitos por isso, a garantia acesso aos cidadãos. Por outro lado, os grandes autores desse momento específico da hermenêutica vão ser autores vinculados ao direito norte-americano, direito anglo-saxão. Hart e Dworkin, dois autores que vão fundamentar essa abertura do direito. Se nós formos observar na própria construção epistemológica que influenciou essa propositura, nós vamos já encontrar alguns debates entre Kelsen e Hart nessa transição. O Kelsen, no momento da Segunda Guerra Mundial, ele acabou se retirando para os Estados Unidos, ele cumpriu o seu exílio nos Estados Unidos, na Califórnia, e lá ele desenvolveu um livro chamado Teoria Geral do Direito e do Estado, que ele tenta aplicar essa teoria dele, que é mais vinculada ao sistema da civil law, sistema jurídico vinculado ao direito positivado, o direito das codificações, das constituições escritas. Ele tenta essa aproximação com a common law, mas ele é de mais fácil aplicação no nosso sistema jurídico, né? Tem a ideia de que eu posso pegar um código e aí disso eu vou extrair o sentido da norma jurídica para aplicar. Mas Hart, que já é um autor vinculado com o sistema da common law, de precedentes e até mesmo da consideração de princípios jurídicos, vai ter um debate com Kelsen em um texto relevante chamado Visitando Kelsen. O Hart coloca alguns questionamentos para o Kelsen, acaba voltando atrás de algumas das suas concepções, e os dois seguem influenciados pelo Círculo de Viena, se nós observarmos em epistemologia jurídica, desse grupo de pensadores que influenciou na primeira metade do século XX boa parte da filosofia. Kelsen vinculado a um autor chamado Wittgenstein, na sua primeira fase, que é uma fase mais vinculada ao chamado tratado lógico matemático. Ele tenta dar um grau de cientificidade para diversos fatores do mundo e muda praticamente toda essa teoria, ou abandona essa certeza científica vinculada à matemática para o período chamado do Wittgenstein II, que é uma teoria baseada nos jogos de linguagem ou na própria compreensão. De Kelsen para Hart, eu tenho essa alteração. Se Kelsen foi o autor fundamental para esse debate inicial e para a formação dos tribunais constitucionais, o próprio Hart e Ronald Dworkin, os dois vão ser fundamentais para a elaboração dessa segunda fase de um direito constitucional voltado à garantia de direitos. Como isso funciona na prática? Como se aplica isso no âmbito dos tribunais? É importante que vocês acompanhem as aulas teóricas do curso e como vocês podem perceber, essas bases elas servem para sustentar determinados posicionamentos. Quando os advogados começaram a acessar a jurisdição constitucional para a garantia de direitos, eles precisaram fundamentar essa abertura do direito constitucional de certo modo. Luiz Roberto Barroso, nós mencionamos e anexamos um texto na disciplina, foi um desses autores que participou dessa construção, ou dessa abertura do direito constitucional enquanto advogado e que hoje se posiciona como membro do Supremo Tribunal Federal. Vou tentar compartilhar com vocês uma fala rápida dele e posteriormente eu volto aqui para nós discutirmos e encerrarmos então essa aula, mas eu queria demonstrar para vocês como o momento de atuação na jurisdição constitucional é importante sustentar e é importante observar como isso foi utilizado para sustentar esses posicionamentos de abertura do direito constitucional brasileiro para uma perspectiva hermenêutica, como isso foi uma saída para sustentar diferentes posicionamentos e decisões no Supremo Tribunal Federal. Essa fala do Barroso vai demonstrar um pouco isso, principalmente eu pedi que vocês prestem atenção nessa definição sobre princípios, sobre a existência de regras, sobre a existência de princípios. Quando ele menciona determinados princípios, nós não estamos falando mais de um sistema normativo
baseado apenas em normas jurídicas, em leis, em regras jurídicas, mas também de um sistema dotado de regras e princípios, como vai colocar o próprio owner do working. Vou tentar compartilhar com vocês aqui a fala dele, e aí qualquer problema aqui no áudio a gente já pode verificar. Reverendo governador do estado de Geneva, senhor Roberto Barroso. Excelentíssimo senhor presidente, ministro César Peluso, excelentíssimas senhora ministra, senhores ministros, senhor ministro Luiz Fux, senhor procurador-geral da República, doutor Roberto Gurgel, senhoras e senhores, é sempre um prazer e uma honra estar aqui nesta tribuna e poder merecer a atenção de vossas excelências. Eu espero estar inspirado e à altura da importância desse momento para milhões de pessoas pelo Brasil afora. Senhores ministros, o que vale a vida são os nossos afetos. O amor e a busca pela felicidade estão no centro dos principais sistemas filosóficos e no centro das principais religiões. O amor a Deus, para quem acredita, o amor incondicional dos pais pelos filhos, o amor dos filhos pelos pais, o amor ao próximo, que é esta bênção representada pela fraternidade, o amor próprio, que nos dá paz e segurança no curso da vida, mas não o amor narcísico, que é o amor que se basta a si próprio. E por fim, e por mais importante, o amor apaixonado, que é o amor de um homem por uma mulher, ou de uma mulher por um homem, ou de uma pessoa por uma pessoa. A vida boa é feita dos nossos afetos. A vida boa é feita dos prazeres legítimos. A vida boa é feita do direito de procurar a própria felicidade. De modo que o que se pede aqui, em primeiro lugar, que este tribunal declare na tarde de hoje, é que qualquer maneira de amar vale a pena. E pronuncie a consequência natural dessa constatação. Ninguém deve ser diminuído nessa vida pelos afetos e por compartilhar os seus afetos com quem escolher. O amor homossexual é vítima de preconceito ao longo dos séculos. E eu cito aqui 3 exemplos emblemáticos. Em 1521, as ordenações manuelinas previam que os homossexuais deveriam ser condenados à morte na fogueira, ter os seus bens confiscados, e 2 gerações seguintes da família deles seriam infames. Outro exemplo, em 1876, Oscar Wilde escreve um poema belíssimo chamado O Amor que Não Ousa Dizer o Seu Nome, em que confessa a sua paixão homossexual. Oscar Wilde foi condenado a 2 anos de prisão e a trabalhos forçados em razão desta poesia e da sua orientação sexual. E um terceiro exemplo, na década de 70, um soldado americano condecorado na Guerra do Vietnã assume a sua homossexualidade e é sumariamente desligado das Forças Armadas e produz uma frase antológica: por matar 2 homens, recebi uma medalha. Por amar outro, fui expulso das Forças Armadas. Essa é, senhor presidente, senhores ministros, a história de um preconceito que vem ao longo dos séculos. Mas a história da civilização é a história da superação dos preconceitos. E a cada momento histórico as pessoas têm de escolher de que lado vão ficar da história. Se vão avançar o processo social e incluir todos, ou se vão parar o processo social e cultivar o preconceito. De modo que é possível decidir essa questão olhando para trás, onde se avistam milhões de judeus que foram massacrados em campos de concentração, milhões de negros que foram transportados à força em navios negreiros,
mulheres que atravessaram os séculos oprimidas moral e fisicamente pelas sociedades patriarcais, deficientes que foram sacrificados, índios que foram dizimados. Em cada fase da vida, em cada fase da história, existe sempre uma racionalização para justificar o preconceito. Mas é possível também julgar esta matéria olhando para frente e não para trás, olhando para a criação de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa, de um tempo de fraternidade, de um tempo de delicadeza, um tempo em que todo amor possa ousar dizer o seu nome. E, portanto, senhor presidente, senhores ministros, esta é uma tarde de gala para esse tribunal, porque ela representa a possibilidade de uma virada histórica de superação de um preconceito, e o mundo nos contempla ansiosos com a decisão que será proferida por este tribunal. Passo aos fundamentos jurídicos do pedido do senhor governador do estado do Rio de Janeiro, não sem ressaltar o corajoso pedido do governador do estado do Rio de Janeiro, que se dispôs a propor esta ação quando nenhum dos legitimados àquela altura havia ainda se habilitado, correndo todos os riscos políticos de um agente eletivo para defender uma tese que é uma tese de defesa das minorias. Mas certamente sabia o governador, como na frase feliz do Amir Klink, na vida, o maior naufrágio é não partir. E, portanto, Sua Excelência ousadamente propôs esta ação que se fundamenta nas seguintes visões de mundo que compartilho com Vossas Excelências. A primeira, a homossexualidade é um fato da vida, é um destino. Em segundo lugar, porque existe a orientação sexual homossexual, existem as uniões homoafetivas, porque as pessoas têm o direito de amar e têm o direito de compartilhar os seus afetos. Mas a ordem jurídica não contém uma norma específica que cuide das uniões homoafetivas. E é por isso que se está aqui neste tribunal. E o governador do estado do Rio de Janeiro pede a Vossas Excelências que reconheçam que as uniões homoafetivas devem ter o mesmo regime jurídico das uniões estáveis convencionais. Isso por duas ordens de razão. Porque um conjunto impressionante de princípios leva a essa constatação. 2, por simples analogia. E passo, senhor presidente, a deduzir brevissimamente quais são esses princípios. O primeiro deles, por óbvio, o princípio da igualdade. O princípio da igualdade significa que as pessoas têm direito a igual respeito e consideração. Significa que as pessoas têm o direito de serem reconhecidas na sua identidade, ainda que representem minorias. Ora bem, os pressupostos de uma união estável homoafetiva são rigorosamente os mesmos de qualquer união estável: o afeto e o projeto de vida em comum. De modo que não reconhecer as mesmas consequências jurídicas das relações homoafetivas significa depreciar essas pessoas, significa dizer que o afeto delas vale menos e que o Estado não precisa reconhecer e respeitar as suas relações e pode tratá-las com desprezo. Isso viola o aspecto mais essencial da ideia de igualdade, que as pessoas não serem discriminadas por um fundamento fútil, sem um fundamento razoável. O segundo princípio é o princípio da liberdade. As uniões homoafetivas e a homossexualidade são fatos lícitos. A liberdade, em sentido geral, significa poder fazer aquilo que a lei não interdita. E a liberdade, na sua dimensão mais nuclear, é a autonomia privada, é o direito de cada pessoa fazer as suas valorações morais e fazer as suas escolhas existenciais. O Estado não tem o direito de interditar um direito fundamental de uma pessoa de escolher, uma pessoa maior e capaz, duas pessoas maiores e capazes escolherem onde vão colocar o seu afeto e o caminho que querem percorrer para a sua própria felicidade.
E o terceiro princípio é o princípio da dignidade da pessoa humana, já lembrado pelo Dr. Gurgel, e que na sua expressão mínima, compartilhada pelo mundo, significa que ninguém nesse mundo deve ser tratado como meio para a realização dos projetos alheios. As pessoas devem ser tratadas como fins em si mesmas e, consequentemente, impedir uma pessoa de colocar o seu afeto e a sua sexualidade onde está o seu desejo é o mesmo que aprisionar-lhe a alma, é instrumentalizá-la ao projeto dos outros, às metas coletivas, é impedir esta pessoa de existir na plenitude da sua liberdade de ser, querer e de pensar. Viola a dignidade da pessoa humana, impedir que ela coloque os seus afetos onde tem o seu desejo e seja respeitada por isso. Há outros princípios como o da segurança jurídica, mas eu preciso ir adiante para dizer que, ainda que não fosse pela aplicação direta desses princípios, dever-se aplicar o mesmo regime da união estável à união homoafetiva por simples analogia. Não há norma expressa na Constituição, não há norma expressa na legislação ordinária, portanto, há uma lacuna normativa. A jurisprudência, então, tem oscilado. Alguns acórdãos entendem que deve se tratar como uma sociedade de fato, e outros acórdãos entendem que deve se tratar como uma união estável. Uma pergunta muito simples. Duas pessoas que cometem a sua vida num projeto afetivo, num projeto de vida em comum, elas estão numa sociedade de fato, como uma barraca na feira? Ou elas estão numa união estável, num projeto de vida em comum, numa entidade familiar? Só um preconceito mais inconfessável poderá deixar de reconhecer que a proximidade, a analogia maior é com a união estável. Torna-se crucial aqui enfrentar o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, que diz: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Esse dispositivo, senhores ministros, como saberão, foi o ponto culminante da emancipação das mulheres, que eram tratadas como seres inferiores quando não fossem casadas. A mulher não casada era vítima do preconceito, e este dispositivo foi a superação dessa discriminação. O tratamento da mulher não casada que vivia conjugalmente com alguém, como os senhores se lembrarão, eu me lembro, era, primeiro, direito algum, depois alguns direitos previdenciários, depois alguns direitos patrimoniais, até chegar à união estável. Esse dispositivo é a consagração da emancipação feminina, que passa a ter a sua relação conjugal respeitada, mesmo que não seja protegida pelo casamento. É um dispositivo de inclusão, é um dispositivo antidiscriminatório. Interpretar o artigo 226, parágrafo 3º, como sendo um fundamento para discriminar os homossexuais é trair a inspiração dessa norma, é trair o espírito da norma, é trair o fim da norma. É mais ou menos como condenar alguém com base na lei da anistia. É um absurdo completo. Portanto, esse dispositivo está aqui para incluir as mulheres e não para excluir os homossexuais e as relações homoafetivas, das quais o Constituinte não cuidou. E por essa razão nós precisamos resolver essa questão com base nos princípios constitucionais ou na analogia. Alguém poderá dizer que esta é uma matéria que deveria ser solucionada pelo legislador ordinário, pelo Congresso, e não pelo Supremo Tribunal Federal. Seria um equívoco rematado pensar isso. É claro que o legislador pode disciplinar a matéria desde que não viole direito fundamental, mas em nenhuma democracia do mundo o direito fundamental de negros, de mulheres, de homossexuais pode depender do processo político majoritário. As minorias são protegidas por tribunais constitucionais, pela jurisdição constitucional, por juízes corajosos que dizem ao processo político majoritário: mesmo que vocês não estejam respeitando essa minoria, nós, em nome da Constituição, impomos o respeito a elas, e o respeito a essas minorias significa tratar
tratá-las da mesma forma que se trata a união estável. Eu, antes de encerrar, gostaria de dizer uma palavra que considero muito importante, de maior respeito e de maior consideração às pessoas que, por convicção religiosa ou por qualquer outro fundamento legítimo, não compartilham das ideias que eu aqui estou sustentando desta tribuna. E não tenho aqui a pretensão de mudar a convicção nem a fé de qualquer pessoa. O que faz a beleza de uma democracia, de uma sociedade plural e aberta, é a possibilidade de convivência harmoniosa. Retomando aqui, acho que o áudio tá ok. Se tiver algum problema, peço que vocês mencionem aqui na própria live. Mas a intenção aqui de demonstrar esse trabalho do Luiz Roberto Barroso enquanto advogado é demonstrar como, aos poucos, pleitos de cidadãos foram tendo acesso à chamada jurisdição constitucional e como os advogados, na sua atuação, isso vai ser papel de vocês também, e muitas demandas tocando direitos humanos, eles passaram a sustentar não só a existência de regras, mas também de princípios constitucionais. Boa parte da fala do atual ministro é nesse ponto, no tocante à existência dos princípios constitucionais, para sustentar isso em relação a um texto que não permitia. Ele acabou lendo também o texto da Constituição, e também da formação, a partir dessa matriz hermenêutica, de uma fundação, então, de uma hermenêutica constitucional. Esse acesso do cidadão à jurisdição, esse pleito vinculado ao direito de família, nós poderíamos classificar antes, esse pleito antes colocado ao direito de família agora é alçado ao patamar constitucional, e também é da fala demonstrada aqui, que poderia ser, sim, papel do legislativo colocar essa questão, mas o Poder Judiciário assume um papel de guardião da Constituição, pegando a ideia de que é necessário que haja, sim, uma força de um tribunal para fazer a leitura da Constituição e até mesmo de demonstrar, fazer uma relação entre essa força, essa enunciação do plano constitucional em relação às demais áreas do direito. Ressalto aqui a importância de vocês observarem na aula anterior sobre Hart e na próxima aula sobre Dworkin, a influência na fala do próprio Luiz Roberto Barroso sobre essas doutrinas, o direito como textura aberta, o direito como união de regras e princípios, no próprio pensamento do Dworkin, e os textos dele vão mencionar essa chamada americanização do direito constitucional e a importância de nós colocarmos no plano teórico essas questões. Kelsen, muito importante na analítica para fundamentar uma série de questões, inclusive o ressurgimento desses tribunais constitucionais ou a formação efetiva deles. Coloco o Supremo Tribunal Federal como um grande exemplo. A formação do direito internacional também teve forte papel do Kelsen nessa construção, e a hermenêutica constitucional, que passa a ser o objeto de estudos de vocês, já foi na aula anterior, vai ser na próxima aula, com a construção jurídica do Ronald Dworkin, e eu começo aqui essa transição, que vai a transição para a hermenêutica constitucional. Eu apresentei aqui para vocês um texto que eu tenho trabalhado para publicar a partir de uma proposta que foi feita para que nós falássemos dessa construção do direito constitucional a partir desse ponto de vista epistemológico. Esse texto ele continua, eu cheguei a 1/3 dele aqui na fala para vocês, que foi a transição da primeira para a segunda fase. Eu não quis falar mais sobre hermenêutica aqui para resguardar essas aulas teóricas que vocês terão com o professor Leonel Severo Rocha. Se tiver oportunidade, eu retorno para falar dos casos que basearam essa transição para a hermenêutica, falar mais dessa decisão sobre a possibilidade de união estável homoafetiva e esse caso do aborto dos fetos anencéfalos, e outros casos continuam essa discussão com autores como Hart e Dworkin e chegam até o âmbito do que nós chamamos de constitucionalismo social, que está no cronograma de aula de vocês com esse título. Tem um texto de minha autoria indicado para leitura, né? Estaria para que 2 semanas eu falaria, mas eu acabei antecedendo com essa fala que faz essa transição.
Desejo que vocês tenham boas aulas na sequência do curso, com a competência que o professor Leonel possui, nos fundadores dessa área da teoria geral do direito no Brasil, mesmo da sociologia jurídica. Aos que tiverem interesse na continuidade desse trabalho, dessa leitura, pretendo postar até o final do semestre para vocês esse texto completo, se for do interesse de vocês, e também retomar alguns dos pontos para discutir o que de fato eu tenho discutido agora na tese, que é a ideia de uma constituição social em uma sociedade global. Vou anexar na aula de hoje, vai ficar um pouco diversa, porque tem planejamento hoje para Dworkin e Sandel, mas eu posto lá um resumo em 3 páginas, a partir de uma pergunta, essa é uma pergunta retórica que nos foi feita por uma editora, uma proposta de publicação de livro, né? Nós já temos um livro sobre o tema, mas foi uma provocação justamente para uma publicação, resumir, a partir de uma pergunta, o que é constitucionalismo social e quais são as 3 fases do direito constitucional. A pergunta no início do texto são 3 páginas que resumem, muito por cima, a fala de hoje e falas que poderão seguir na sequência do curso. Depois desse resumo, eu vou indicar para vocês 3 perguntas que nós vamos recomendar que sejam um roteiro para a elaboração do resumo. Se optarem por fazer o resumo dessa fala de hoje, vocês podem utilizar essas 3 perguntas como um roteiro, uma base para os estudos de vocês. A promessa de colocar o texto completo fica aqui para vocês. Posso colocar também a referência do próprio vídeo do Luiz Roberto Barroso e peço para que vocês observem bem como essa fala dele vai ser articulada nos textos indicados para a leitura, os textos dele, Hart do Dworkin são fundamentais nesse processo, e como aos poucos nós vamos percebendo então esse movimento de epistemologia jurídica, importante para a elaboração e construções teóricas que nós fazemos dia a dia na atividade de pesquisadores, mas também na atuação enquanto advogados na jurisdição constitucional. Quais são os meios de acesso a essa jurisdição, como atua um advogado constitucional, qual o processo constitucional que é oriundo desse direito constitucional enquanto garantia de direitos. O direito constitucional, então, ele engloba, pelo menos até este meu ponto da fala, não só a separação de poderes, mas também a garantia de direitos. Agradeço a atenção de vocês até este momento da fala. Eu encerro aqui, eu vou desligar a câmera, agradeço ao professor Leonel Severo Rocha sempre pelo convite, é um prazer enorme acompanhar a atividade intelectual dessa referência na teoria geral do direito, de estar seguindo agora uma formação que buscou sempre uma aproximação com a própria formação do Leonel. O Leonel fez doutorado na França, formou um pouco antes da final da década de 80, ele retornou com relevantes estudos sobre democracia, e eu tenho a oportunidade hoje de trabalhar com direito constitucional e a todo momento buscar essa continuidade. Quem tiver mais alguma dúvida sobre os textos que eu mencionei, o próprio trabalho relacionado ao direito constitucional, as atividades da pesquisa, eu vou ficar disponível aqui durante o momento da aula. Repito, né, estou aqui no perfil do Leonel Severo Rocha, meu nome é Bernardo Leandro Carvalho Costa, e com o Leonel, destaque, nós publicamos esse livro chamado Constitucionalismo Social. Aqui eu vou fundar as bases para falar nessa ideia de constitucionalismo social. Boa noite, Raquel. Oi, Bernardo, boa noite. Boa noite. Eu gostaria que tu fizesse um encerramento da aula agora, porque eu já estava me recolhendo para ficar aberto para questionamentos e até para postar algumas atividades no próprio sistema Moodle. Gente, então, eu terminei a minha aula lá de trabalho, voltei aqui, como eu falei um pouquinho no início para vocês, para alguns que estavam presentes. Acho que vocês tiveram o prazer de ter uma aula com o Bernardo também, que com certeza desempenhou essa atividade com toda a dedicação que lhe é peculiar, enfim.
E eu passei rapidinho no início, só para dizer para vocês por que o Bernardo que ia falar hoje. O Bernardo é um dos nossos alunos do PPG no doutorado. Ele vivenciou essa experiência de ir para a Espanha e de estar lá também, para a Espanha não, desculpem, para a França. É que eu tenho uma outra, a gente tem uma orientanda que está mais vinculada a mim no nosso projeto de internacionalização do PPG, a Daniele, que foi para a Espanha no início do ano, e que eu acabei indo com ela. Enfim, a gente voltou um pouco antes dos problemas da Covid, o Bernardo ficou por mais tempo, né, por lá, e acredito que vocês tenham aproveitado a aula dele, né, o professor Leonel tinha deixado tudo relativamente encaminhado, e eu já tinha colocado meu e-mail ali no início, se alguém tiver alguma dúvida ou precisar, tá, eu também estou à disposição, e assim como o professor Leonel e o Bernardo também. Queria agradecer a vocês pela compreensão, pela paciência, e por terem ficado por aqui até agora. A gente sabe que está todo mundo fora do seu normal, entre aspas, e talvez a gente nunca volte para o nosso normal, ou quando a gente voltar, o normal vai ser um novo normal, né? E que toda essa situação que a gente vem passando vem alterando a vida de todo mundo e vem alterando o sistema do direito de uma forma geral também. E acho que, querendo ou não, vocês são privilegiados por estarem vivendo essa situação agora, como acadêmicos de direito, e vendo todos os reflexos e os impactos que isso ainda vai ter, que já está tendo, né, e vai ter ainda mais. Então, na verdade, passei aqui só para ver se estava tudo bem. O Bernardo já saiu me dizendo para falar. A gente do direito não paga muito imposto para falar. Se vocês deixarem, eu vou ficar falando por muito tempo aqui. Acho que não é o desejo de ninguém. Tá? Professora Raquel. Oi? Professora Raquel, aqui é a professora Clarissa. Oi, Clá. Maravilhoso, viu, Bernardo? Reunião. Não, olha. Estou invadindo aqui o perfil da aluna Jaqueline para dizer que foi maravilhoso, viu? Parabéns. Muito feliz pelo feedback, Clarissa. Muito bom mesmo. É grande honra ter hoje colegas como a Raquel e a Clarissa, que desde o início da minha formação, pessoas que eu sempre olhei como exemplos mesmo nessa trajetória. Então, fico bem feliz de estar sendo acompanhado hoje, nesse momento, por vocês. Muito obrigado. Imagina, Bernardo, parabéns. Para registrar parabéns para o Bernardo e dizer que muito legal mesmo, que os alunos, como a Raquel disse, são privilegiados por ter essa aula. Muito obrigado, fico muito feliz. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite, Clá. Bom, gente, eu deixo vocês também para o Bernardo dar os encaminhamentos do que vai acontecer na comunidade, né? Lembrem sempre de ficar ligados lá no Moodle, que é o nosso principal canal de comunicação, né? E qualquer coisa está todo mundo à disposição, ajudando e tentando tornar esses momentos difíceis de confinamento e quarentena os mais agradáveis possíveis, né? Então, parabéns, muito obrigado pela presença de vocês, pela compreensão, e tenho certeza que, como a Clarissa falou, vocês tiveram uma excelente aula conhecendo o Bernardo há tanto tempo e participando dele, né, das conquistas dele e desses projetos que a gente trabalha junto. Boa noite, tá? Um abração. Boa noite, Raquel, muito obrigado. De nada, Bernardo, se cuidem, tá, gente? Cuidem-se, fiquem em casa, saiam só quando necessário. A gente, a princípio, ainda está no auge da nossa pandemia aqui no Rio Grande do Sul e está conseguindo lidar bem com isso. Então, faz parte, né, um comportamento como cidadãos da gente manter esse isolamento também, tá bom? Forte abraço, boa noite. Boa noite. Muito obrigado, pessoal, pela atenção mais uma vez, pelas manifestações agora de agradecimento. Fico muito feliz, realmente. E cada manifestação dessas que nós temos no dia a dia, eu vou dizer para vocês que é isso, de fato, que nos faz continuar. A pesquisa é muito cativante, a atuação no direito é instigante, mas esse reconhecimento particular de vocês é o que realmente nos motiva a cada dia, é o que nos dá esse fôlego, é acordar amanhã com esses agradecimentos e continuar essa jornada de pesquisa. Muito obrigado por tudo. Eu desligo a câmera, fico disponível aqui para vocês até o horário da aula, fico também na plataforma Moodle postando na aula de hoje esse resumo e os possíveis indícios de resumo que vocês possam utilizar, caso queiram fazer um resumo sobre a aula como uma das atividades. E lembro que tinha uma aula minha prevista
para daqui 2 semanas, então, por consequência, como se nós tivéssemos antecipado o calendário, e nós temos, então, na próxima semana do Working, e seguimos com o Barroso, não temos a data do grau B alterada, e aquela aula como se tivesse passado para hoje, tá certo? Tendo a oportunidade, gostaria ainda de retornar para falar mais um pouco de você sobre esses temas que me instigam a todo dia. Muito obrigado, uma boa noite a todos e um ótimo semestre.